o uso do termo é sofrimento. Se fosse fácil, era alegria. Não é esse o termo que é usado. É sofrimento. Tá claro isso? Irmão Edson, tá fixando? Tá entendendo? Tá entendendo? Tá com dúvidas? Vou aqui para você. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Quem foi que deixou exemplo para a gente que ia sofrer, mesmo fazendo tudo certo? Pergunta básica, essa daqui é a primeira série. Jesus pecou? Ele sofreu? E ele disse que a gente tem que ser imagem e semelhança de quem? Então, meu amigo, não fuja. Você vai. E a gente vai sofrer para quê, tiozinho? Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Está claro isso? A gente está sendo moldado, que vai fazer parte do nosso dia, do nosso ano, do nosso mês, um sofrimento. Mas tenho isso sempre em mente. Quando a pessoa pratica o bem e recebe em pago um tratamento adverso, mas o faz com paciência e humildade, Deus a aplaude. Um exemplo: o sofrimento e a morte de Jesus Cristo na cruz. Ele é o perfeito Deus homem. Foi maltratado, odiado, injuriado, espancado e finalmente preso em uma cruz horrível. Recebeu sofrimentos cruéis, embora tenha vivido sempre servindo e se dando aos outros. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Pedro 3, 17 a 18. 1 Pedro 3, 17 a 18. Mais uma pancada. Encontraram? Encontraram? Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Está claro isso, gente? Está fazendo sentido até agora a pregação? Que a gente começa de novo. Uma coisa é certa: se os homens trataram dessa forma a um ser perfeito, então os imperfeitos não precisam ter esperança de escaparem aos maus tratos. De novo: Flávio, eu sou crente, agora não posso mais sofrer. Desculpa, senta na religião não. Porque o seu Deus sofreu. E ele, em toda a sua perfeição, nunca cometeu nenhum pecado, não fez mal a ninguém. Foi injuriado, sofreu pelos nossos pecados. Então, aí você faz uma analogia. Se ele sofreu, Misa, tu vai sofrer? Vai sofrer, tio? Ótimo, tá no caminho certo. Esse é um excelente sinal também. Quando você está em sofrimento, não é bom não você. Mas significa que tá no caminho certo. Está sem microfone, mas tá. Pegou? Pronto. Vamos agora colocar em prática. Vamos lá para Hebreus
11, do 35 ao 39. Ele está bem, vida? Está comendo bolo? Hebreus. Hebreus 11, do versículo 35 ao 39. Só um exemplo, a gente vai ler agora, na Bíblia, ponto a ponto, de pessoas que decidiram servir a Cristo. E foram pessoas que lutaram até o fim. E aqui foi um pouquinho do que aconteceu com elas. Houve mulheres que pela... Deixa eu ver se está certo. Hebreus 11, 35 a 39. Isso. E houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Quando a gente lê Hebreus 11, 35 a 39, a gente está falando dos primeiros crentes. E eles decidiram o que? Servir a quem? E que foi que eles receberam? As viúvas receberam seus mortos, foram rasgados ao meio. E aí? A gente está chegando pelo menos perto desse tipo de sofrimento hoje? Uma pergunta. Nenhuma, de novo, das características do servo é sofrer. E esses aqui que estão sendo relatados sofreram muito, mas não abdicaram da sua fé, porque sabiam que tinha um prêmio. Amém? Aí a gente frisa algumas palavras: torturados, rejeitados, ameaçados, famintos, doentes, mortos. Homens que eram bom demais para este mundo, atirados de um lado para outro como se fossem bonecos de pano, embora só tivesse feito o bem, servindo e dando-se aos outros. Se foi isso que sucedeu a eles, preciso dizer mais alguma coisa? Nós. Vou falar uma coisa interessante aqui, que eu gosto de compartilhar com vocês. Quando enfrentamos uma desilusão desse tipo, logo surge um sentimento de amargura. Hoje existem muitos crentes que infelizmente se encontram fora de ação, corroendo-se com ressentimentos e amarguras por haverem sido mal recompensados após terem agido certo. Já conheceu alguém assim? Já agiu assim de algum momento? É difícil, né? Saber que você estava fazendo o que é certo, mesmo assim levou uma porrada forte. E a gente não pode parar, porque faz parte do nosso currículo sofrer. A gente se candidato para essa vaga, e lá estava habilitado. Tá certo? Então essa pregação é justamente para a gente lembrar disso. Por mais que aconteça, a gente não está prevendo, Deus tem um plano. Eu não posso me abater, eu não posso sair de ação com o que acontece comigo, porque Deus separou cada coisa na minha vida. Se você crê nisso, você não entra nesse ciclo que
rapaz que escreveu o livro, fala esse tipo de amargura, de ressentimento. Por que aconteceu isso comigo? Por que eu fui traído? Por que eu fui abandonado? Por que alguém morreu da minha família? São perguntas que a gente faz, somos seres humanos, é normal. Mas temos que saber que isso faz parte do nosso propósito. Vamos continuar? Vamos ler agora 2 Coríntios 4, do versículo 5 ao 7. Segundo Coríntios 4, do 5 ao 7. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas, pois Deus quem disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder para tudo excede, provém de Deus, não de nós. Vou ler de novo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Deus, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Fazendo o seguinte, que quando a gente aceita Jesus Cristo, nós vamos ter um poder na nossa vida, mas esse poder vai estar dentro de um vaso de barro. Para que um vaso de barro, um vaso de ouro, um vaso de diamante, um vaso de carbono, um vaso de ferro, um vaso de cobre. Porque o que Deus está dizendo é o seguinte, o que está importante é dentro. Você pode ser o bonitão da tapioca, o cara mais rico, mais bem casado, tem o filho mais do mundo. Nada importa se você não tiver a essência. Para você ter a essência, você tem que ser vaso de barro. Tá claro? O autor chama de consequências do servir. Vejamos essas quatro coisas que nos 2 versos que se seguem, depois de analisarmos e a seguir veremos a ampliação deles, em 2 Coríntios 11. O autor vai trabalhar que são 4 consequências de ser servo. A gente vai passar por elas ou vai enfrentar elas em algum momento. Ele chama de tribulação, perplexidade, perseguição e rejeição. Certo? Vamos falar um pouquinho de cada um. Tribulação. Essa palavra deriva de um termo latino que sugere a ideia de adversidade, sofrimento. O problema é criado por circunstâncias difíceis ou pessoas hostis. Em outras palavras, quando o servo é atribulado, isso quer dizer que está passando por sofrimentos, opressões e dificuldades. Perplexidade. E Paulo segue dizendo que às vezes em que o servo de Deus se encontra perplexo, confuso, interessante observar que os termos gregos que entram na formação dessa palavra significam sem caminho. É uma imagem de confusão, de uma pessoa que não sabe onde nem a quem pode pedir socorro. E ainda incluídas no significado desse termo estão as ideias de falta de recurso, sentimento de vergonha e de dúvida quanto à medida a ser tomada. Temos a expressão estar confuso, que descreve com precisão esta sensação de incerteza mais a mais. De novo, 4 consequências de servir a Deus: tribulação, perplexidade e perseguição.
Originalmente, esse vocábulo significa correr atrás, caçar. É a ideia de alguém em nossa encalço, correndo atrás de nós. Trata-se de um termo com conotação de agressividade, contendo uma ideia bem ampla, desde uma simples intimidação até ser agredido, atacado por outro. Os servos irão sofrer perseguições. Lembramos nossa exposição, Paulo afirma abertamente que isso irá acontecer. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É Paulo, não é Flávio que está falando. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Perseguição é uma das dolorosas consequências do servir, juntamente com a tribulação e perplexidade, e a última citada é mais uma, a rejeição. Abatido. Essa palavra traz a ideia de ser derrubado, empurrado de um lado ou puxado. Que, embora façamos nossa obrigação com toda fidelidade e perseverança, embora ajudemos e sirvamos aos outros, podemos saber desde já, certas ocasiões seremos atirados de um lado e rejeitados. Quem se decidir seriamente a formar em si a imagem de Cristo terá que arcar com as consequências. Aqueles que servem irão sofrer. Vamos agora para 2 Coríntios 11, 23 a 28. São ministros de Cristo, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, a que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem estava falando isso? E Paulo era um servo de Deus? Está claro o que ele passou? Faz sentido que se a gente quer servir ao Senhor, em algum momento a gente vai passar por isso aqui. A ideia da mensagem de hoje é dizer o seguinte: vai ter momento ruim, mas Paulo teve um momento ruim. E ele não parou de servir. Não. Aqui eu vou fazer uma listinha aqui que ele vai falar, que ele tirou de um livro, Misa, que é um diário de um executivo, que fala sobre as pressões que nós sofremos no nosso dia a dia. Se você somar essa pontuação e ela passar de 300, nos 2 anos seguintes, provavelmente você vai ter uma doença grave. É um estudo. Vamos continuar, chegar nessa parte. O autor está fazendo uma comparação do capítulo 4 com o capítulo 11 de 2 Coríntios. Ele vai dizer em tribulação, ele falou e ele colocou em prática em trabalhos muito mais. Isso é Paulo. Perplexidade, Paulo já fala que passou, muito mais em prisões. Perseguição, Paulo já colocou em prática, em açoites sem medidas. Rejeição, em perigo de morte, muitas vezes. Aí ele começa o primeiro comparativo, tribulação em trabalhos. Dentro da categoria de tribulações estão os trabalhos que Paulo menciona quando diz: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Isso é trabalho. Interessante, raramente pensamos que um grande apóstolo como Paulo poderia ter sofrido de insônia, mas sofreu.
às vezes por causa de privações como fome, frio e nudez, e às vezes por causa das preocupações com as diversas igrejas a quais havia se dedicado. Diariamente ele diz: preocupações e aflições são elementos destrutivos e por vezes podem até matar. Aí ele vai usar o exemplo. Ele fala do manual de sobrevivência do executivo, que aborda a questão de estresse que os executivos suportam. No capítulo desse livro, o estresse do executivo, os autores fazem uma avaliação do impacto causado no indivíduo pelas preocupações que ele suporta, medindo em pontos o estresse provocado. Quanto maior o número de pontos de estresse a que uma pessoa é submetida, em determinado período de tempo, maior sua probabilidade de sofrer uma doença física ou mental nos meses seguintes. Eles afirmam, por exemplo, que se uma pessoa passa por crises que somem de 200 a 299 desses pontos em determinado ano, a possibilidade de ela vir a sofrer de alguma enfermidade dentro de 2 anos seguintes é de 50%. De 300 pontos para cima, o risco sobe para 80%. E aí ele faz uma lista: morte do cônjuge, soma 100 pontos. Divórcio, 73 pontos. Separação do cônjuge, 65 pontos. Detenção em cadeia ou instituição, 63 pontos. Morte de um membro da família, 63 pontos. Lesão ou doença séria, 53 pontos. Casamento, se casar, 50 pontos. Desemprego, 47. Mas é porque o casamento no primeiro ano ele tem muita fricção e é uma mudança rápida. E aí ele coloca como um estresse. E tudo que gera estresse, ele pontua. Ele coloca até aqui, ó, adição de um novo membro da família, o nascimento de um bebê, 39 pontos. Por que gera estresse? Gera estresse. Então ele faz uma listinha para depois, se você quiser somar, para saber se você está pertinho da doença. Lendo o que lemos sobre os sofrimentos, Paulo, podemos calcular que a soma de seus pontos de estresse deve ter subido a 400 ou mais. Tá bem, papai? Tá bem? Graças a Deus. Aí ele vai para o segundo ponto, e eu vou avançar um pouquinho para frente, porque já é 19h40. Ele vai dar um exemplo de mais uma pessoa que serviu a Deus acima de todas as coisas e foi perseguido. O nome dele é Daniel. Daniel é um cara que serviu a Deus. E ele fala no capítulo de Daniel 6, 3 a 4, diz o seguinte: então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Todos conhecem a história de Daniel? Eles só conseguiram achar um erro em Daniel no Deus de Daniel. E mesmo assim Deus foi com ele. E aí o autor está dizendo o seguinte: Daniel fazendo tudo certinho, seus colegas de trabalho, as pessoas que estavam ao seu redor, vasculharam a vida dele, tentando achar algum erro. Muitas vezes, provavelmente, tentar levantar algum falso dele. Mas a conduta dele era tão perfeita, tão íntegra, que não acharam nada. O que é que o autor está querendo dizer para a gente? É que pessoas vamos perseguir. Faz parte da nossa jornada. E como Daniel, a gente tem que suportar. E saber que faz parte do processo. E ele fala justamente sobre isso. Existe outro tipo de consequência que é citado no capítulo 4 de 2 Coríntios e explanado no capítulo 11, em perigo de morte, que corresponde à categoria de rejeição. Em 2 Coríntios 4, 9, Paulo afirma que somos abatidos. E para ilustrar o fato de como estivera perto de morrer, menciona a seguinte experiência. Olha o que é que Paulo passou.
em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia no mar, cercado de perigos, sem alimentação suficiente, exposto a intempéries, escapou da morte, a ser salvo num grande cesto e foi arriado por uma muralha abaixo. E porque era parte do currículo normal do curso de um servo, e ainda o é, Paulo reconhece que estamos, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Esse versículo, para mim, se pudesse fazer tatuagem, eu tatuaria no braço. Não se concentre nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Não, tudo bem, por isso que eu não tenho. Não teria. Porque é um versículo que deixa a gente muito focado. Nosso foco não é aqui, nosso foco é lá. Tudo que a gente tem aqui é temporal. Tudo que a gente constrói lá é eterno. E aí, a gente vai trazer dois pontos muito fortes. A gente já está acabando a pregação, tá bom? Para que a gente entenda para que serve tribulação, angústia, perseguição. Tem 2 pontos muito fortes que a gente vai trabalhar agora. E a primeira verdade a ser evidenciada quando estivermos sofrendo alguma consequência do servir, tudo que me sobrevém passa primeiro pelas mãos de meu Pai Celestial. Regra básica. Na vida que estiver passando pelo problema, lembre o seguinte: esse problema passou na mão de quem? De Deus. Então, se passou na mão dele, era para mim. E ele sabe como eu vou conseguir sair do outro lado. Primeiro ponto: estou passando por problemas, aquelas 4 listinhas, sofrimento como Paulo teve, ele tinha isso na cabeça. Toda tribulação passou pelas mãos de Deus. Tudo, seja o que for que suceder, Deus já examinou e aprovou em sua soberania. Podemos não saber porquê, talvez nunca chegamos a sabê-lo, mas sabemos que nosso sofrimento não é um produto do acaso para aquele que guia a nossa vida. Ele não se surpreende com essas coisas. Antes que algo nos sobrevenha, passa primeiro por ele. E a segunda verdade é que podemos nos apropriar. Tudo que tenho de suportar tem por objetivo preparar-me para servir melhor aos outros. De novo, tudo que tenho de suportar tem por objetivo preparar-me para servir melhor aos outros. Tudo, como meu Pai Celeste está determinado a conformar-me à imagem de seu Filho, ele conhece o valor que, em última análise, esse sofrimento tem para mim. Ele é parte essencial do processo de preparação. É aplicado com o objetivo de remover de minhas mãos todos os meus recursos pessoais, minha autossuficiência e me fazer recorrer a Ele, o fiel provedor. E Deus sabe o que é preciso para que entendamos a mensagem. Ficou claro isso? Todo sofrimento que a gente passa é para que a gente aprenda. E por mais que você se ache sábio, inteligente, mas não serve de nada se você não tiver Deus. Ou, melhor, não serve de nada se você não recorrer a Ele. Toda a sua capacidade vem dele. Lembra do vaso de barro e do que há precioso dentro dele? É isso que ele reforça todo o tempo na tribulação. Meu amigo, você tem que estar de mãos vazias para que eu possa encher das minhas bênçãos. E é justamente isso que a gente vai ler agora para a gente concluir. E uma a uma eles atirou de mim as coisas que eu mais amava, até ficar de mãos vazias. Todos os lindos brinquedos se foram, e ainda pelos caminhos da terra
pranteando, vestido de andrajos e na pobreza, até que afinal ouvi sua voz me dizendo: ergue para mim essas mãos vazias. Virei minhas mãos para o céu, e ele as encheu aos montes de sua exuberante riqueza, até não caber mais nada. Afinal compreendi, com a minha mente lenta e embotada, que Deus não pode derramar suas riquezas em mãos que estão cheias. Faz sentido isso que eu acabei de dizer? Se você já estiver pronto, eu sou, Senhor, o Senhor já tem me abençoado muito, se vier uma tribulação eu sei como resolver, eu sou um cara muito forte. Deus está dizendo: meu amigo, você tem que estar de mãos vazias 24 horas para que eu possa encher da minha frente. Você tem que estar vazio, ser um vaso de barro, para que você possa receber de Deus tudo aquilo que você tem na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco, Pai, independente do que aconteça. Sabemos, ó Pai, como o Senhor foi com Paulo, em naufrágios, em açoites, em prisões, em perseguições, em perigos, em traições, o Senhor esteve com ele. Porque todas as tribulações, ó Pai, passam pelo teu crivo, passam pelo teu critério, e é feito para nós, para que possamos, ó Pai, servir cada vez mais e melhor as outras pessoas com o teu evangelho. Nos ajuda, ó Pai, a estarmos de mãos vazias para receber as tuas bênçãos, para receber de ti, Senhor, abundância, Senhor, de vida, de felicidade. E sabemos, ó Pai, que todo o nosso tesouro, ó Pai, está no céu. Que possamos focar, ó Pai, nas coisas que não se veem, que possamos, ó Pai, te servir fielmente. Eu te agradeço mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de te servir. Somos gratos, Pai, pela tua misericórdia. Guarda cada um que está aqui agora e protege. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.